Olá, seja muito bem-vindo a mais um trecho da nossa imersão à prosperidade. Eu sou Noêmia e hoje nós vamos falar de expectativa. Como está a sua expectativa? Você se lembra do número que você deu para o seu comprometimento com a riqueza? E agora eu quero saber da sua expectativa. Como está a sua expectativa? O quanto você está envolvido com isso? Você aceitou esse convite? Você está participando desse grupo? Porque você realmente quer? Você está participando desse grupo porque te convidaram? Porque você não soube como recusar? Ou você realmente quer estar aqui? Está envolvido com isso? Vai trabalhar nisso aqui? Vai testar? Vai fazer os exercícios? Vai fazer valer a pena cada segundo da sua vida investido aqui? Tempo é muito importante e a gente escolhe como a gente quer usar o nosso tempo. O tempo desperdiçado a gente não recupera mais. O tempo que não é usado para a gente melhorar, para a gente ser feliz, para a gente ser melhor do que a gente foi ontem, tem que ser repensado, né? Então, a expectativa positiva é a semente da prosperidade. Expectativa positiva é a semente da prosperidade. E aí pode ser que tenha gente falando assim, ou pensando, nossa, eu estou devendo, eu estou desempregado, eu tenho mais dívida do que renda, como é que eu vou pensar positivo? Como é que eu vou ter expectativa? Isso se chama escassosfera. Eu posso estar no momento de crise, mas a minha expectativa ainda assim ser positiva. Eu acreditar que já está chegando uma coisa nova, que eu já vou conseguir um ganho extra, que vai entrar um dinheiro inesperado e eu vou resolver os problemas que eu tenho hoje, eu vou pagar as dívidas que eu tenho, eu vou sanar todos os meus compromissos. Eu posso acreditar. E acreditar é parte do processo. Agora, sem imaginar uma coisa boa, sem acreditar nela, a materialização não chega nunca. Pensar e acreditar faz parte do processo, ok? Então, faça valer a pena esses minutos. Os dois níveis da prosperidade que a gente vai manifestar, eu falei no vídeo passado da manifestação extrafísica e da manifestação física da abundância, da prosperidade. O primeiro que vai se manifestar é exatamente o extrafísico, que é aquela parte não tangível, exatamente o que vem da expectativa. Eu já sinto expectativa positiva, eu sinto o quanto pode ser melhor, eu sinto que já está chegando. E já está sendo construído. Quando a gente está nesse sentido, a gente já está saindo da escassosfera e está entrando na prosperosfera. Então, a gente já está na energia de criação, de coisa positiva. Porque lá na escassosfera a gente também cria, só que a gente cria vazio, cria escassez, cria dívida. Então, de que lado nós vamos ficar? É uma escolha. Expectativa positiva, a gente está entrando na prosperosfera. Para depois manifestar a prosperidade física, aquela prosperidade que já materializou, que eu já estou vivendo as minhas metas e o meu desejo. Então, expectativa positiva é a semente da prosperidade. Eu vou falar agora de 10 pontos ligados à riqueza, 10 pontos que firmam o propósito de ser rico, quanto eu estou comprometido, né, nesse propósito. Eu vejo o propósito em ser rico, em ser mais rico do que eu sou hoje. Que propósitos eu vejo nisso? Então, o primeiro item é a lei da evolução constante. Tudo que nasce, tudo que nasceu, tudo que vai nascer tem o direito e a condição de evoluir e evoluir constantemente.
tem o direito e a condição, mas nem sempre evolui. Eu vou dar o exemplo aqui de um bonsai. Um bonsai, ele toma o formato de uma árvore, ele fica antigo, a gente vê bonsais de 10, de 20, de 30 anos. E ele tem aparência ali de miniatura, ele é pequeno porque ele foi limitado. O espaço onde a raiz dele está acomodada ali está limitado. Então ele cria resistência, ele tem aparência de uma árvore robusta, mas ela é mini, porque ela está limitada pelo vaso, ela não cresceu tudo que ela podia, ela não evoluiu. O Bruno conta uma história do hortelã que é muito interessante. Ele fala que uma vez ele plantou hortelã no jardim dele e logo em seguida que ele plantou o hortelã, ele precisou viajar. E ele ficou uns 10 dias fora. E quando ele voltou, ele foi no jardim olhar como que a hortelã estava. E a hortelã tinha lastrado tanto que já estava tomando conta, meio que abafando outras ervas, outras plantas que tinha ali. E ele fez uma comparação exatamente disso, né? Qual a diferença do bonsai e da hortelã? O bonsai, ele foi controlado, ele foi condicionado, né? Ele ficou preso ali, naquela limitação do tamanho do vaso. Quando a hortelã foi plantada no jardim, lá não ficou nenhum aviso, nem nada que a impedisse de crescer tudo que ela podia crescer. Ela expandiu, ela cresceu, ela foi passando até por cima de outras plantas. É essa evolução. Ela tinha crescido o que ela podia crescer, o que ela tinha para crescer. E um bonsai, ele tem o seu crescimento limitado pelo tamanho do vaso. Então, e nós? O que nós somos? Nós somos o que nós viemos ser? A gente cumpre a nossa missão de vida? Será que eu não posso ser melhor do que eu sou hoje? Será que eu não posso ter mais prosperidade do que eu tenho hoje? Ou será que a gente está deixando algumas coisas nos limitar? Quanto que a gente tem de crença que a gente carrega da infância, que a gente trouxe de alguns admiradores, que a gente trouxe da política, que a gente trouxe da religião e que nos limita, que nos prende e a gente não cresce, a gente não evolui, porque a gente tem medo, porque a gente não trabalha determinadas coisas, né? Então, evolução. Quanto a gente pode evoluir? Um outro ponto para a gente trabalhar é a questão do medo. Muitas vezes a nossa prosperidade empaca no medo. Medo de enriquecer. Medo de que o dinheiro nos corrompa, medo de que o dinheiro... sabe aquela crença que dinheiro não traz felicidade, dinheiro traz mais confusão do que acerto, né? Ser rico é um direito nosso, né? Ter direito a ter tudo que a gente alcança, que a gente deseja, que a gente almeja. Ser rico é a melhor coisa que pode acontecer na vida de qualquer pessoa, porque você vai ser uma pessoa melhor para você mesmo, para sua família, você vai ser uma pessoa melhor pro mundo. Então não tem motivos para você não ser rico, né? Quando você é rico, você ajuda mais as pessoas, você se sente livre, você estuda, você evolui em tudo quanto é sentido. O terceiro ponto é a questão do conhecimento. Quando você conhece mais, é mais fácil você se tornar rico. E quando você se torna, quanto mais rico você se torna, mais você conhece, mais você procura, mais acesso à informação você tem. Então você se torna mais, uma coisa vai puxando a outra, né? Pobreza pode ser comparado
a ignorância, a falta de informação. Olha que interessante. Pobreza é falta de informação. Porque a prosperidade, a prosperosfera, nos abre porta, nos põe a par, nos põe a altura de alcançar novos conhecimentos, de evoluir em todos os sentidos. Quando você aumenta seus ganhos, quando você está na prosperosfera, tudo que você pensar em estudar, em fazer curso, você pode pagar um curso que você quer, você pode comprar um livro, você pode parar para fazer uma pesquisa, você encontra pessoas que conhecem sobre aquele assunto e você vai investigar e você vai saber mais. Então, prosperidade também é conhecimento e a pobreza pode ser comparada com a falta de conhecimento. Um outro ponto, o quarto ponto que a gente vai comentar aqui, é a questão do pecado, que é tão vinculado à prosperidade, né? Tem até algumas crenças limitantes que a gente costuma ouvir o pessoal comentar, mas na verdade eu acho que a única coisa de pecado que a gente pode atribuir é que pecado seria a gente se satisfazer com menos do que eu preciso. Pecado seria eu me satisfazer com menos do que eu posso, com menos do que eu tenho direito, com menos do que eu mereço. E isso não é para ter limite, isso é ilimitado. Existe abundância nesse mundo para todos, né? E todo mundo tem esse direito de ser feliz, de ser alegre, de ser entusiasmado, de ser próspero. Então, pecado seria ficar com pouco. Tá? Na verdade, a gente nasce para ser tudo aquilo que a gente quer ser, tudo aquilo que a gente pode ser. E o que a gente quer deixar para o mundo. Se você quer fazer alguma diferença, que a sua passagem aqui deixe uma marca na vida das pessoas que você convive, na sua família, nos seus amigos, no trabalho, você tem que ser alguma coisa importante, você tem que fazer o bem para a humanidade, você tem que fazer o bem no ambiente de trabalho, você tem que fazer o bem na sua família e o dinheiro vai te ajudar a fazer isso mais rápido e melhor. Tá? Quinto ponto, os ricos adoecem menos. Isso é estatístico e é meio óbvio. Se você tem dinheiro suficiente ou mais que o suficiente, você tem saúde mais fácil. Você pode pagar médicos melhores, você tem convênios melhores, você tem acesso a várias coisas que te proporcionam uma qualidade de vida melhor. Se você tem uma saúde emocional melhor, você tem menos chance de ficar doente, você se alimenta melhor. Quando você tem alguma coisa, você procura um médico, você se medica de maneira adequada, você faz tratamento de maneira adequada. Então é estatístico mesmo, não tem como negar. Rico adoece menos. Tá? Sexto ponto, os ricos são mais felizes. Tem um ditado que fala que rico ri à toa, né? Se tá tudo bem, se ele é feliz, se ele tem liberdade de fazer o que ele quer, ele tem liberdade de ir aonde ele quer, a hora que ele quer, por que não ser feliz? E mesmo quando ele passa por algum momento não tão bom, quando você tem dinheiro disponível, você tem condição de escolha e você pode transformar aquilo. Se o teu trabalho não está tão bom e você está bem financeiramente, você tem condições de reavaliar isso e você tem liberdade de sair daquele emprego e procurar outro, né? Então, tem todos os motivos. Sétimo ponto, os ricos sofrem menos. É continuação, né? Quase a mesma coisa. Se eu tenho mais reservas, mais recursos, se a minha vida financeira está melhor, e eu tenho prosperidade em outras áreas da minha vida também, né?
muitas coisas eu resolvo de imediato. As coisas até acontecem problemas, acontecem situações que estressam, mas a maioria das coisas que tem solução são solucionáveis por dinheiro, né? Existe uma estatística de que os relacionamentos, a maioria dos relacionamentos que terminam, e relacionamentos aqui eu estou dizendo em maior número, relacionamento afetivo, casamento, os problemas acontecem no financeiro. A maioria dos casamentos, eu não estou dizendo todos, nunca é. Mas a maioria das crises conjugais acontecem por conta de dinheiro, né? Começam os desentendimentos, mas é sempre por causa da escassez. Nunca a briga começa porque tem muito dinheiro. Isso às vezes acontece na separação, mas a briga começa muitas vezes pela falta de dinheiro, tá? Bom, por consequência, ricos sofrem menos, ricos são mais íntegros. Olha que interessante. Tem muita pesquisa, muita estatística feita em cima disso. E um dos itens que consta em praticamente todas as pesquisas que foram feitas em cima de pessoas prósperas e que procuravam analisar o que eles faziam, de que forma que eles atraíam a prosperidade, a riqueza deles, e o item que aparece encabeçando todas as listas, todo tipo de pesquisa que foi feito em cima de pessoas milionárias é integridade. Isso mesmo. Ricos são mais íntegros. E aí cai por terra aquela coisa de rico é ganancioso, rico suborna, rico, enfim, cai por terra isso. Porque nesse ponto eu gosto de diferenciar uma coisa: ser rico e ser próspero. A gente vê gente rica, próspera, que mantém a riqueza. E a gente vê gente rica que não é próspera e fica oscilando. Ela perde muitas vezes a riqueza, ela tem altos e baixos. Ela ganha, perde, ela vai tendo crises. A pessoa que ela é rica e próspera, ela é íntegra e ela é estável na vida financeira dela. E a integridade vem acima de tudo. Então aqui vem uma coisa bem importante. Integridade envolve muita coisa. E muitas vezes a gente se acha íntegro quando na verdade a gente não é. É meio dolorido falar isso, gente. Eu nunca gosto de ver ninguém falando mal de brasileiros, isso me incomoda muito, mas eu sou obrigada a reconhecer uma coisa. De uma forma quase generalizada no Brasil, existe um conceito de que se a gente puder burlar de alguma forma o governo, se a gente puder deixar de pagar o imposto, deixar disso, deixar daquilo, porque o governo não é justo, porque o governo faz isso, faz aquilo, né? Isso não é ser íntegro. O fato do governo não aplicar o dinheiro devidamente, não suprir a necessidade do cidadão como deveria, como consta na lei, não nos dá o direito de fazer coisa semelhante. Então, se você tem uma empresa, você emite nota fiscal de tudo, né? Se você vai comprar uma obra de arte, seja uma arte na área da música, seja na área da arte plástica, seja qualquer tipo de arte, já passou pela sua cabeça de comprar uma falsificação? Hoje a gente vê falsificação de tudo, né? De marca de grife, em roupa, em calçado, em bolsa, em falsificação de mídia, né? Falsificação
cópia não autorizada, né? Então a gente pega lá, preciso de um livro, primeiro eu vou ver na internet se tem o PDF e eu baixo de graça. Até que ponto isso é justo? O autor, ele elaborou aquele livro, ele teve um trabalho para fazer aquilo. Se você quer aquele livro, é justo que você pague pelo livro, porque essa é a forma de você contribuir com o autor do livro, né? Ele merece isso. Mas a gente acha que se o PDF está disponível na internet, por que eu não posso baixar? Mas quando o que é de direito meu não chega a mim, aí eu acho que o governo é injusto comigo. Então, na verdade, vai junto, vai de mão dada com a prosperidade, a integridade. Não faça para o seu meio, não faça para o universo o que você não quer que retorne para você. E essa é uma questão que a gente tem que repensar, né? A gente tem que repensar sim, porque no Brasil é muito comum essa questão da sonegação, do imposto e é muito comum, a gente acha em qualquer esquina alguma coisa plagiada, copiada, falsificada para a gente comprar. Às vezes é um apelo tão forte que a gente termina se envolvendo, né? E na hora ali parece assim, é só isso aqui, não vai ter problema, não, né? Mas a gente tá corrompendo o sistema, tá participando disso. E aí depois, né, não dá para reclamar muito, não é mesmo? O nono ponto. Os ricos desfrutam mais da vida, em todos os sentidos. Tudo que ele vai fazer, ele pode ir além, ele pode ir mais fundo. Quando você não tem prosperidade ao seu lado, você vai até onde pode, você vai até onde dá, né? Um pouquinho que você ultrapassa, depois você tem que pagar as consequências. Você se endivida, enfim. Quando você tem a prosperidade adquirida, quando você está vivendo no ambiente da prosperosfera, você desfruta de tudo que você quer, né? E eu pergunto para você, quantos de vocês teriam condições de tirar férias semana que vem e ficar um mês fora e não afetar a sua vida pessoal? Não é comum isso, mesmo que você consiga, você entende que não é todo mundo que consegue fazer isso. A grande maioria das pessoas não tem condições de fazer isso. Tem gente que está trabalhando, que tem um salário bom e se tirasse férias semana que vem, precisaria de todo o dinheiro das férias para cobrir conta, para cobrir dívida extra, para cobrir juros de cartão de crédito, né? Então, ricos desfrutam mais da vida. E 10º item, ricos têm mais liberdade, né? Liberdade para ser o que você quer ser, para ser o que você pode ser e não aquilo que deu para ser, né? Quando a gente está na escassosfera, a expressão plena do amor é negada na nossa vida. Quando a pessoa passa falta de alguma coisa, é como se o amor fosse negado. Muitas vezes a gente percebe até a fé da pessoa, a confiança da pessoa ser abalada quando falta coisas essenciais na vida dela. Que mãe não fica abalada se ela precisar dar um alimento para o filho e esse alimento estar contado, estar limitado, corre o risco de ficar sem? Que mãe fica tranquila com uma condição dessa? Qualquer outra situação, qualquer pai de família que sonha dar um tipo de vida para o filho, um estudo, uma condição de viver melhor num lar confortável, com o mínimo básico do dia a dia, não consegue, ele não se sente confortável, a vida fica abalada, né? Muitas outras situações que isso acontece também, mas o exemplo de pai, de mãe com filho, fica mais fácil de observar. Então, quando a gente está na escassosfera, é como se o amor, o direito ao amor fosse negado da vida da gente.
É muito importante isso, né? Então, se você tinha pouco motivo para ser rico, aqui tem vários, né? Então, prosperosfera é uma coisa que traz segurança, que traz tranquilidade, que traz alegria, que traz realização, tá? Amor, segurança, fortuna. Você está convencido de que você pode e quer ser rico? Isso vai trazer algum benefício para a sua vida? E por que então que a maioria das pessoas repelem a riqueza da própria vida? Por que tem tanta gente passando necessidade hoje nesse mundo? A riqueza está na mão de poucos. A maior parte do dinheiro está na mão da minoria, né? É estranho isso, né? Simplesmente porque as pessoas não entendem ou não sentem ou não procuram saber que elas têm direito a isso, que elas têm condições de buscar isso, que a limitação está só aqui dentro e que a hora que a gente vence essa limitação, todo o universo está disponível para a gente. E o que é que nos impede de alcançar essa prosperidade, essa atmosfera de riqueza? Crença negativa. As crenças negativas. Todo mundo pode ser rico. Os que não são, não são porque não sabem que são, porque não acreditam nisso, porque não buscam isso. E estão totalmente lá imersos nas crenças limitantes. Aquelas crenças que a gente veio colecionando lá desde a infância, que depois a gente passou pela religião e encheu um pouco mais a mochila e chegou na fase adulta, começou a se contaminar com a questão política que a gente comentou no vídeo passado, né? Então, as crenças elas podem ser de cunho religioso, comportamental, moral, crença tem de todo tipo e a gente vai identificar isso, ok? Além da questão da crença que nos impede de prosperar, outro motivo é a transferência. A gente fica inventando um culpado. E muitas vezes a gente ouve falar assim: ah, é impossível ser rico com esse governo. Ah, na profissão que eu estou é impossível ser rico. Ah, ninguém é rico na minha profissão. Ou ah, ninguém é rico na minha família. É a questão de transferência. Como eu não tenho muita justificativa, eu atribuo esse motivo ao externo, ao sistema, ao governo, ao momento econômico. Eu sempre tenho um motivo, um lugar ou alguém, uma situação para transferir essa responsabilidade, quando na verdade ela é só nossa, tá? Outra questão é tem gente que se acostuma, se acomoda, né? Fica conformado com o tipo de vida que leva. Existem situações em que a pessoa é tão limitada ali, ela é tão bonsai ali naquele vasinho quadrado, que ela nasceu num padrão, ela cresceu naquele padrão, e ela acha que vai ser assim, porque é assim que tem que ser, porque sempre ela foi daquele jeito, todos da família dela são daquele jeito, né? E é assim que ela vai ser. Então ela viu a vida toda dela, todos os membros da família dela só consegue alguma coisa na vida arrastando dívida, fazendo financiamento. Tudo é sacrifício, tudo é com dor, tudo é com pesar. E é assim que ela acha que é o certo, é assim que ela faz. Então ela se acostuma, ela se acomoda nesse padrão. Outras pessoas podem ter um conhecimento melhor, pode ter uma condição, uma mente mais aberta, mas não tem educação financeira. Falta muito no Brasil educação financeira.
Eu vi um comentário essa semana na internet, num outro treinamento que eu estava acompanhando, e o profissional estava fazendo aquela parte gratuita que a maioria dos programas online tem agora, né? E ele estava dando lá uma estatística de quantas pessoas no Brasil investem na Bolsa e quantas pessoas investem na Bolsa nos Estados Unidos. É um absurdo a diferença. É um absurdo, eu fiquei chocada. No Brasil, é menos de 3% de pessoas que investem na Bolsa. E nos Estados Unidos, é mais de 70%. Né? De modo geral, o brasileiro acredita que investir na Bolsa é difícil, precisa de muito dinheiro, tem que saber, é muito fácil perder, né? E não é isso que os especialistas estão falando na internet. A gente pega aí qualquer curso aí de financeiro, é outra ideia que eles passam para a gente. É uma ideia errônea. Outra coisa que eu percebo que existe um engano na nossa mentalidade é confundir investimento com poupança. Muita gente pega a sobrinha ali do mês e coloca na poupança. E aí, quando é perguntado, você tem algum investimento? Tenho tanto na poupança. É um ledo engano isso. Poupança não é investimento. E a gente vai falar um pouco depois sobre isso, apesar de não ter fundamento financeiro aqui o nosso grupo, tá bom? Mas só por conta de falar da educação financeira, que é uma coisa que a gente tem no negativo. Quando eu digo a gente, eu falo nós brasileiros de um modo geral, ok? E último item, o ego negativo. O ego negativo, ele limita a prosperidade, né? Ser para ter. Normalmente a gente faz o inverso do caminho. A gente primeiro tem e depois se sente bem. Na lei da prosperidade, o correto, o andamento certo é primeiro ser, depois ter. Primeiro acreditar, depois conquistar. Né? Eu tenho que acreditar no que eu quero e assim eu vou materializar. Então, primeiro eu acredito e depois eu materializo. Primeiro eu sou, depois eu tenho. Essa é a lei a lei natural da prosperosfera. Você tem alguma objeção em ser rico? Pense bem a fundo nisso. Você tem alguma objeção em ser rico? Tem alguma coisa na sua mente que sinaliza algum perigo, algum medo, qualquer coisa? Anote isso, né? E outra questão, que benefícios você teria para ser rico? Quais são os motivos que fazem você acreditar que vale a pena você conquistar uma condição melhor, você ser mais próspero, você ser uma pessoa mais afortunada do que você é hoje? E eu estou falando de fortuna material e não de saúde, de alegria, de filhos, de relacionamentos, né? Nós vamos passar agora a falar da grande conspiração: religião, política e remédio. Essa é uma entrave na nossa vida e que o sistema termina impondo isso para a gente e dificulta a evolução da prosperidade na nossa vida. A religião, ela é uma concorrente da prosperidade, tá? Aquela coisa de você, que muitas religiões colocam, de você ter que escolher entre Deus e o dinheiro, como se não fosse compatível, como se uma coisa anulasse a outra.
E isso não existe. Mas algumas religiões colocam uma situação assim, dizendo que o dinheiro é sujo, que rico não vai para o céu. Isso vai sendo colocado já desde a infância na cabeça de algumas pessoas, de algumas crianças, e a pessoa termina inconscientemente fazendo a opção. Então, às vezes da boca para fora a gente fala que quer ser rico, mas no inconsciente fica aquela questão assim: mas aí eu tenho que abrir mão de Deus? Não, mas então acho que eu não quero riqueza para mim, né? Então, a religião, ela cria uma concorrência com a prosperidade. Eu não estou generalizando aqui. Não são todas as religiões assim. E não é a religião em si, e sim quem comanda a religião, são os dirigentes dali, que são humanos, que erram, que estão passivos de erro, né? Mas a gente vê algumas religiões que deturpam bastante a questão do dinheiro, né? E isso é para se tomar cuidado. Se você gosta da religião que você está, se ela está te fazendo bem, continua nesse segmento. Só preste atenção como é a conduta de dinheiro, como é que ela trabalha a relação dinheiro e Deus, dinheiro e a sua evolução moral e espiritual, tá? Política. A questão da política, o lado negativo da política. A política se faz necessária, né? Quem inventou a política inventou com a intenção de melhorar a condição social, a maneira que a gente coletiva de se viver num lugar, uma cidade, um estado, um país, enfim. O negativo da política é quando ela impõe, né? Faz você acreditar que você não é suficiente, que você não tem poder, que ela vai resolver para você, ela vai fazer o que precisa ser feito para a sua vida ir melhor, né? Então, quando o político ele faz um discurso de que se você votar nesse ou naquele candidato, você vai conseguir, você vai conquistar, você vai ter tal direito, né? Ele está barganhando o seu poder. Ele está dizendo: você não sabe, você não consegue, eu consigo para você. Tem uma transferência de poder. E isso é negativo. Então, tem um lado da política necessário e saudável. Essa situação deixa de ser saudável quando eu perco o meu poder de me expressar, de resolver as minhas coisas, de decidir onde eu vou, o que eu como, o que eu faço, de usufruir dos meus direitos, da minha liberdade, tá? E terceiro ponto, remédio. O que tem por trás da indústria farmacêutica? Dá a impressão de que a religião veio antes e tomou conta, assim, da humanidade, da população. Vamos controlar aqui, porque aqui tem uma fatia boa e a gente controla aqui. A política veio e segurou uma parte. É como se a indústria farmacêutica falasse: nossa, também quero uma fatia desse bolo. O lado negativo da indústria farmacêutica é tornar você dependente. Isso anula a sua condição natural de autocura. Mais de 90% dos medicamentos hoje são desnecessários na vida da população. Mais de 93% dos medicamentos são desnecessários. Remédio é necessário, muitas vezes ele é indispensável. Quando eu falo indústria farmacêutica, eu não estou me referindo a médicos, a enfermeiros, a N tipos de tratamento, mas sim especificamente a indústria farmacêutica. Existe um governo por trás disso, né? Vocês já repararam, eu digo assim, na última década, a quantidade de farmácias que aumentou? Nesse grupo tem gente de todas as idades, mas mesmo assim eu convido vocês a observarem.
proporcionalmente, quanto aumentou de farmácia de quando vocês eram crianças para hoje? Uma observação bem importante, bem poderosa. Então, o que eles tiram da gente é o nosso poder de autocura, é a responsabilidade de eu buscar equilíbrio interior, eu procurar um bom alimento, procurar estar emocionalmente equilibrada. Muitas vezes, mal-estar e outras condições que a gente passa, é facilmente resolvido com um relaxamento, com descanso, com uma noite bem dormida, diminuindo o estresse ou com alguns remédios caseiros. Hoje não se faz mais nada disso. Para tudo existe um comprimido, para tudo existe um remédio. Tem gente que frequenta farmácia tanto quanto vai ao supermercado. Tem gente que tem cartão fidelidade de 3, 4 redes de farmácia. Acho que a pessoa não se dá conta, aquilo foi entrando tão despercebidamente na vida dela. Eu vejo a pessoa abrir uma carteira e eu vejo lá cartão fidelidade de 3, 4 redes de farmácia e ela sabe decora endereço de farmácia. É exagerado isso, gente. Vamos prestar atenção nisso. E são 3 coisas que seguram a nossa prosperidade, tá? Porque quando a gente recupera esse poder de autocura, eu me torno responsável por mim. Quando eu sei delimitar o que é obrigação do político e o que é obrigação minha a fazer, eu recupero a minha responsabilidade e os meus deveres também. E quando eu foco na minha religião e sei separar qual é a minha ligação com Deus, que parâmetro é esse e que a religião, que a igreja em si não tem responsabilidade nisso. A responsabilidade é minha. No final das contas, é entre eu e Deus. Eu não posso atribuir essa responsabilidade a um dogma, a uma igreja, a um dirigente, porque ele é tão humano quanto eu. E esses 3 pontos podem boicotar muito a nossa prosperidade, ok? Então, e aí vocês podem estar me perguntando assim, Noemi, você não vai falar da mídia? Pois é, a mídia trabalha com a nossa atenção, né? Eles querem prender a nossa atenção. E de que forma que eles prendem a nossa atenção? Pela emoção. É o ponto que mais pega o ser humano, é pela emoção. E através da emoção, dos programas da maioria dos programas da mídia, internet, televisão, rádio, canal aberto, canal fechado, tudo, gente. Pega-se a gente pelo emocional. Aí você fala assim, não, mas eu não assisto esses programas de noticiário sangrento. Não importa. Até em um filme, eles conseguem pegar a gente pelo emocional. Às vezes a história tá indo linda ali, não precisava matar o mocinho, mas eles matam. E aí você se sente mal, né? Aquela vibração fica ali em você. Não precisava ali aquela guerra toda ali para o filme ficar bom. Mas eles executam tudo aquilo. E aquilo vai pegando você no emocional. Tudo isso é preparado pela mídia e tem um porquê ali. E o que sustenta a mídia é essa prisão emocional. Porque o que mantém a mídia sustentável ali, tendo lucro, são os anunciantes. Então, se o programa te prende pelo emocional, você está ali, preso, atento. A hora que vem a mídia, a hora que vem a propaganda, os patrocinadores dos programas, eles vendem o peixe ali facinho, porque você está com o seu emocional frágil, debilitado pelo que você acabou de assistir, tá? E aí, os patrocinadores são o quê? Política,
remédio, religião. Sai um pouco desse triângulo, mas sempre para te prender pelo emocional. Então toma muito cuidado, né? É isso que a mídia está fazendo com a gente hoje. Ela mantém a gente controlado de uma forma que a gente não vê que, na verdade, o que está por trás é religião, política e remédio. É o triângulo que eu falei da RPR, ok? Só para finalizar, as notícias na TV, elas representam 1% da realidade. Então a gente vê muita coisa negativa e na verdade ela é 1% de tudo. Mas de todo negativo? Não, de todo geral. Tem muito mais coisas positivas acontecendo do que negativa. Mas do que aparece na mídia, eles só colocam o negativo. Só que esse negativo, em média, é 1% da realidade. Então ninguém coloca na mídia, não dá destaque, não dá dinheiro para anunciante nenhum. Eu colocar lá quantas pessoas aqui, por exemplo, do nosso país, foram para o exterior porque foram participar da maratona de matemática mundial lá na China. Ou quantos cientistas nossos estão em X país por aí, engajados em pesquisas na área da medicina, em outras áreas científicas. Essas coisas não se comentam. Se fala o quê? De crime, de política, de sonegação, do 1% de negativo. Chega um momento em que nós somos convencidos de que esse mundo está perdido, de que esse mundo está contaminado pelo mal, que isso aqui não tem mais recurso, não tem mais salvação, e isso estaciona a gente na escassosfera, né? E isso vai envolvendo tanto gente, vai mantendo a gente tanto na escassosfera, vira um vício que a gente vê muitas vezes nos lugares como um restaurante, uma lanchonete, um salão de cabeleireiro, uma reunião qualquer, as pessoas comentando de coisas negativas. Então, chega uma pessoa e faz um comentário negativo. Alguém vem e conta, ai, fulano tem um amigo que está doente, que está isso, que está aquilo. Aí, rapidamente, mais 2, 3, já tem 4 casos para contar pior que aquele. A gente começa a repetir aquele padrão que a gente está habituado a assistir na mídia que passa as notícias negativas, né? E se a gente parar para prestar atenção, tem coisa positiva na nossa vida para a gente contar. A gente tem coisa boa, a gente pode falar do livro que a gente está lendo, do curso que a gente está fazendo, do quanto foi bom essa semana de trabalho, das minhas metas, dos meus objetivos. Tem coisa boa para se falar. E quando não tiver, bora fazer alguma coisa boa? Bora estudar, bora fazer uma caminhada, olhar a natureza, tá? Então, só para encerrar, religião nos remete à impotência, a política remete a... Perdão, confundi. Religião é concorrência, política é impotência e a indústria farmacêutica é dependência, ok? Lembre-se, eu vou fazer um exercício no próximo vídeo, então eu gostaria que vocês, quando viesse assistir o vídeo, providenciasse uma cédula de dinheiro de verdade. A gente está na era digital, dinheiro de plástico e quase todo mundo usa cartão o tempo inteiro, né? Só que a gente vem de um conceito, quando a gente entendeu o que era dinheiro, lá quando a gente era criança, a gente entendeu por dinheiro isso aqui.
Esse é o visual, essa é a referência visual que a gente tem de riqueza, de dinheiro. Quando fala dinheiro, a primeira imagem que a pessoa associa, a primeira cena, a primeira sensação, mesmo que a pessoa não seja muito visual, é esse aqui, tá? E é isso que a gente precisa se acostumar a ver. E a gente vai fazer um exercício no próximo vídeo com cédula. Então, eu gostaria que vocês deixassem à mão uma nota. Pode ser de qualquer valor, pode ser de 50, de 20, pelo menos a de 20, tá? Não tragam menor que 20, não, deixem, tá? E essa nota vai ficar reservada. Então, pensem bem a nota que vocês vão escolher. Eu quero que essa nota fique... A sugestão, aliás, é que a nota fique separada. Tem gente que está assistindo que faz parte do nosso grupo, que não está no Brasil. Então, lógico, né? Vai ser melhor ainda. Tem gente aí que vai usar Libra e... Nossa, eu esqueci agora a outra. Enfim, mas tem duas pessoas aí que vão usar Libra. Não importa. Quem está no Brasil, quem está aqui com a gente e tem uma nota de dólar, por exemplo, também pode. Se você gosta, pode também, né? Veja o que é melhor para você, o que te remete mais prosperidade, o que mexe mais com você quando você olha a nota do dólar, se você tiver, ou uma nota do nosso dinheiro, né, do cruzeiro. Eu particularmente gosto mais do nosso dinheiro, ele me parece mais tangível, mais real, assim, tá no cotidiano da gente. Quando eu até tenho nota de dólar na carteira, mas eu olho diferente. Eu prefiro o nosso dinheiro, tá bom? Mas quem tem euro, quem costuma viajar, geralmente tem, né? Euro, libra, dólar, o que quiser, pode fazer o exercício. Uma nota só para fazer o exercício, ok? E no próximo vídeo a gente vai fazendo. Gente, gratidão. Dúvida, comentário, por favor, no grupo e até o próximo vídeo, ok? Gratidão a todos e brilhe a prosperosfera.